Prova 4. A implicação profética. A verdade oculta sobre a África. A profecia dos 400 anos e o despertar que ameaça o Ocidente. Inicialmente, este vídeo seria publicado em uma única parte, certamente deram conta que não gosto de dar trégua nos detalhes. Portanto, para garantir que as informações complexas sejam abordadas com a atenção que merecem e que a compreensão fosse mais agradável para vocês, decidi dividi-lo em duas partes. Assim, cada parte será mais direta e fácil de acompanhar. Obrigado pela compreensão e espero que gostem. Portanto, nesta primeira parte iremos falar dos 400 anos de escravatura no Egito. É verdade ou mito? Antes de começar, quero fazer lembrar o que já tenho dito num dos nossos primeiros vídeos. Usamos mais as palavras Yah, ou YHWH para nos referir à palavra Deus, ou Criador, já que os nomes que nos apresentam são poucos credíveis. Usamos mais os nomes Yeshua, ou Yesu para nos referirmos ao Salvador a quem chamamos erroneamente Jesus. Se por acaso ouvirem a palavra Nzambi, Elimo, ou Elohim, saibam que está em substituição à palavra Deus. Devem saber fazer a diferença entre um israelita e um israelense. Um israelita é o verdadeiro descendente de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto um israelense é quem adquiriu essa nacionalidade por viver ou nascer no território de Israel atual sem antes ser da linhagem de Abraão. Saber também que apesar de existir a palavra judeu a qual se refere ao povo de Juda ou Iuda, a mesma palavra também se refere à religião judaica. Manipulação bíblica. A verdade distorcida em favor de interesses pessoais. Não é novidade que a Bíblia é um livro complexo, a ponto que pessoas desprovidas de consciência humana genuína e pura lhe façam dizer coisas que ela mesma não disse. Muitos procuram na Bíblia palavras para distorcer o contexto e tirar proveito em benefício de interesses pessoais. Por meio de uma má interpretação da Bíblia, os homens saqueiam e abusam seus semblantes mais fracos. Por meio de uma má interpretação da Bíblia, homens mal intencionados matam, exterminam cidades, países, geração e civilizações sempre em nome de seus próprios interesses. Também por meio de má interpretação da Bíblia, os pan-africanistas versados na espiritualidade africana denigram YHWH, alegando que ele é um deus ocidental, destinado a servir os interesses do Ocidente. Pior ainda, o Ocidente fez crer aos verdadeiros filhos de Israel que eles pertenciam às nações pagãs, facilitando, assim, a ascensão de impostores e escravagistas casares que tomaram o lugar dos verdadeiros israelitas. Foi também com base nessa má interpretação que o mundo passou a acreditar que os israelitas passaram 400 anos como escravos no Egito. Sinto vergonha só de pensar que já acreditei nessa mentira. Para mascarar a usurpação, a barbarie e o papel de vilão que o Ocidente desempenhou contra o povo de Elimo, ver vídeo que fala desse nome, foi ensinado a todos que os 400 anos de escravidão e opressão anunciados em Gênesis 15 verso 13 ocorreram no Egito. Assim, eles acusam os africanos da maldade que eles próprios cometeram contra o mesmo povo. Hoje, o Ocidente enfrenta um dilema com o genocídio que os israelenses cometem contra os palestinos. Eles sabem que a nação a quem ajudaram a obter a nacionalidade israelense é, de fato, uma nação usurpadora de identidade. O genocídio e a confusão que esses supostos israelitas promovem contra o povo da Palestina, em nome de uma identidade espiritual que alegam ter, são completamente ilegais, repugnantes e condenáveis. Contudo, o Ocidente hesita em denunciar essa fraude de forma efetiva, pois isso levantaria a pergunta inevitável de saber: quem são os verdadeiros israelitas? Evitar essa pergunta é crucial para eles, porque, se forem forçados a enfrentá-la, terão de admitir que, assim como Judá, o Ocidente foi usado por YHWH para cumprir a missão amarga de escravizar e oprimir o verdadeiro povo eleito. Sim, você ouviu bem. Os 400 anos de escravidão e opressão previstos por YHWH em Gênesis 15 verso 13 referem-se, de fato, aos 400 anos de escravidão e opressão que os africanos sofreram nas mãos do Ocidente. Eu sei que, para muitos, o mito dos egípcios escravizando israelitas ainda prevalece, e talvez estejam, neste exato momento, debatendo mentalmente com o que estou a revelar. A atenção a este vídeo foi neste momento gelada,
Posta em modo pausa e deu lugar à recolha de argumentos para tentar justificar a mentira que lhes foi ensinada repetidamente, domingo após domingos, ano após anos. Pode ser desconfortável, mas ninguém ignora que uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade na mente daqueles que a aceitam, mas lembrem-se, a repetição não transforma uma mentira em verdade. Portanto, parem de torturar vossas mentes tentando encontrar uma base ou versículo para apoiar a mentira que a religião lhes fez repetir como papagaios, pois nunca o encontrarão. Desmascarando a mentira. A escravidão de 400 anos e o papel do Ocidente. Agora, vamos desvendar a verdade ponto por ponto, mesmo que isso incomode. Gênesis 15, 12 a 14. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Temos o hábito de associar essa profecia à estadia dos israelitas no Egito, e isso é parcialmente correto, mas não completamente, é muito mais complexo que pensamos. Ao fazer isso, ajudamos os opressores a manter-nos na opressão ao negar que os 400 anos profetizados em Gênesis 15 verso 13 se referem, na verdade, ao tempo de escravidão e opressão que o povo africano sofreu. Não podemos escapar da opressão se não sabemos que o tempo para seu fim já foi cumprido. Se dedicarmos alguns minutos para analisar o período que os israelitas passaram no Egito à luz da profecia, perceberemos que nossa crença foi baseada numa mentira. Na verdade, a profecia de Gênesis 15:13 diz que fariam exatamente 400 anos, não somente de escravidão mas também de opressão. É importante guardar isso em mente, pois nos limitamos sempre à escravatura enquanto omitimos que o Senhor mencionou também a opressão. O Egito, embora tenha semelhanças com a profecia, não é o local mencionado. Apontar o Egito como escravagista e opressor por todo esse tempo é um erro grave com conotação racial. Historiadores até negam essa teoria. As recentes descobertas de Lenner e de seus colegas abalaram o conhecimento comumente aceito sobre a construção das pirâmides. Durante séculos acreditou-se que os construtores das pirâmides eram escravos. Hollywood manteve o mito de uma mão de obra cativa e servida pelo chicote. Mas um dia, em 1990, uma descoberta notável destruiu o mito para sempre. Foi um turista a cavalo quem abriu uma nova era no estudo dos antigos egípcios, um casco passando pelo teto abobadado de uma tumba selada na época dos faraós. Porém, o homem enterrado aqui não era rei nem nobre, era um trabalhador. Segundo o Dr. Zahi Hawass, diretor do Planalto de Gizé, o projeto e a construção destas tumbas sugerem que o homem que estava lá não era escravo. A dimensão deste túmulo, a forma da abóbada e também o interior revestido de gesso fazem-me pensar que este era o responsável por toda a administração dos trabalhadores. Este homem garantiu que todos vivessem bem. Eles iam trabalhar de manhã cedo e voltavam ao pôr do sol. Eles moravam numa aldeia e quando morriam, havia um túmulo para todos. Nos meses depois da descoberta da tumba abobadada, o Dr. Hawass e sua equipe resgataram mais de 250 outras tumbas no mesmo local. Eles haviam descoberto um cemitério inteiro para trabalhadores.
O túmulo abobadado do capataz está rodeado pelos túmulos dos membros mais merecedores da sua equipa, tal como os túmulos dos faraós e da nobreza. Os túmulos dos trabalhadores foram provavelmente organizados de acordo com o seu estatuto. O Dr. Hawass descobriu que em alguns túmulos havia licencia de trabalho em hieróglifos, mais uma prova de que os antigos construtores de Gizé eram artesãos altamente estimados. Aqui encontramos 3 portas falsas e cada uma delas com um afresco no topo. Nos títulos destas pessoas descobrimos inscrições hieroglíficas indicando que Ereb, Yers significa diretor de construção de tumbas, e que Saadi, Yers significa inspetores de construção de tumbas. Esta semana descobrimos um conjunto de tumbas que ficam de frente para a Grande Pirâmide. Essas tumbas foram usadas para enterrar gerentes de canteiros de obras e trabalhadores comuns. É muito importante anunciarmos ao mundo inteiro que esta descoberta refuta todas as mentiras de que as pirâmides foram construídas por estrangeiros, habitantes da Atlântida ou judeus. Estas tumbas provam que tudo o que foi escrito sobre as pirâmides, que poderiam ter sido construídas por escravos, é falso. Esta descoberta prova que os construtores das pirâmides não eram escravos. Tempo de paz e opressão. Uma revisão do período dos israelitas no Egito. Vamos analisar o livro de Êxodo capítulo 1 a partir do verso 5 ao verso 9, para nos ajudar a descobrir o local exato onde emergir para atingir as profundezas deste mistério a fim de fazer ressurgir na superfície a verdade que até hoje foi retida em segredo. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse-lhe ao seu povo: Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. O texto bíblico afirma que José morreu, depois seus irmãos, e por fim, toda aquela geração. E subiu ao trono novo rei que não conhecia José e seus feitos. Vamos analisar aqui o tempo que durou a estadia do povo de Israel no Egito e as razões que levaram o rei do Egito a não conhecer José. José, que havia sido vendido como escravo aos 17 anos, Gênesis 37:2, foi o primeiro a chegar no Egito, seguido por Jacó e seus filhos que tiveram que esperar 9 anos, que é a soma de 7 anos de abundâncias e 2 anos de seca. Gênesis 45:5. Jacó tinha 130 anos quando entrou no Egito, Gênesis 47:9, e viveu lá por mais 17 anos, Gênesis 47:28, morrendo aos 147 anos. José tinha 30 anos quando foi apresentado ao faraó, Gênesis 41:46, e 39 anos quando sua família chegou ao Egito. Viveu até os 110 anos, Gênesis 50:26. Isso significa o seguinte: do momento em que os israelitas chegaram ao Egito até a morte de José, passaram-se aproximadamente 71 anos. E ele dirigiu o Egito durante 80 anos. Em Gênesis 50:23, é dito que José viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Sabendo que uma geração dura, em média, 25 anos, podemos constatar essa coincidência temporal. É evidente para todos que durante a vida de José, não houve escravidão nem opressão contra os israelitas no Egito, o que corresponde a esses 71 anos. Êxodo 12:40-41 diz o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito.
Se for para considerar que os filhos de Israel fizeram de facto 430 anos no Egito e dizer que eles tiveram 30 anos de paz e 400 anos de escravidão e opressão, estaríamos somente a tentar forçar uma teoria que não se encaixa em lugar nenhum. Vejamos bem, com base aos cálculos feitos, é óbvio que os filhos de Jacó viveram com José em paz no Egito durante 71 anos. Subtraindo esse período dos 430 anos mencionados na profecia, 430 menos 71 restam 359 anos. Será que podemos concluir, com base nesses cálculos, que os israelitas sofreram 359 anos de escravidão no Egito? Essa conclusão implicaria que YHWH errou, pois o período profetizado não se cumpriu, o que faria dele um falso Elim ou, se quiser, Elohim. 400 anos é longe de ser 359 anos. Se persistirmos ainda nessa direção, que eles fizeram de facto 430 anos no Egito e 400 anos na escravidão e opressão, outra incoerência se apresentará a nós. Deveremos determinar em que momento nasceu Moisés e em que momento morreu José. Será que foram contemporâneos? Será que a opressão começou no tempo em que José estava vivo? Claro que não. Portanto, temos de o admitir, nenhuma teoria será suficientemente sensata para comprovar que os israelitas fizeram 430 anos no Egito, 71 anos de paz e 400 anos de escravidão. A única solução será de nos levar a entender isso no espírito, conforme são habituados a dizer quando não conseguem explicar o inexplicável. Mas nós, não somente entendemos no espírito, mas também na inteligência que o Senhor nos deu, e iremos usá-los com muito prazer. A verdade sobre o mito dos 430 anos passado no Egito e 400 anos de escravidão. Se formos no livro de Gálatas 3,17, descobrimos o seguinte: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é inválida, de forma a abolir a promessa. Podem ler todo o capítulo para discernir o contexto. No entanto, conseguimos concluir o seguinte nas palavras de Paulo: do período entre o momento que o Senhor confirmou a sua aliança a Abraão até a promulgação da lei passaram 430 anos. É importante entender que este intervalo considera todo o período indo do momento em que o Senhor esteve a falar com Abraão até a saída do povo do Egito, não significando que eles passaram todos 430 anos somente em terra egípcia. Esta passagem de Gálatas vem aparentemente em contradição com o que podemos ler em Êxodo 12, 40 a 41, onde se afirma que eles fizeram 430 anos somente no Egito. Ora, se considerarmos a versão da Septuaginta, abriremos um caminho para a luz que as trevas tentam abafar. A peregrinação dos filhos de Israel, enquanto peregrinaram na terra do Egito e na terra de Canaã, foi de 430 anos. 41 E sucedeu que após 430 anos todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, à noite. Vemos claramente que a versão da Septuaginta confirma o que Paulo diz em Gálatas 3,17. Portanto, considerando que Abrão estava em Canaã quando recebeu a confirmação da aliança, percebemos uma conexão clara entre esses textos. Isso indica que algumas traduções de Êxodo 12, 40 a 41 são incorretas ao omitir a menção a Canaã, o que faz uma diferença significativa na interpretação e na compreensão. Esses 430 anos não se referem exclusivamente ao tempo que os israelitas passaram no Egito, mas abrangem desde a promessa feita a Abraão até o momento da libertação dos israelitas, conectando-se com passagens de Gálatas 3,17, onde o apóstolo Paulo menciona os 430 anos desde a promessa até a lei. Se for para considerar a versão aramaica, o Targum, descobriremos em Êxodo 12, 40 que na verdade eles fizeram somente 210 anos no Egito. Assim, a omissão de Canaã em certas traduções pode criar a impressão de que o povo esteve 430 anos somente no Egito, o que distorce a cronologia bíblica. A passagem de João 8 verso 30 a 33 deveria chamar novamente nossa atenção, pois é um versículo que já lemos e ouvimos várias vezes, mas a realidade desconfortável é que o africano e o cristão, ou seja, o religioso, foge o confronto, tanto com essa passagem como com muitas outras passagens. Os angolanos, e principalmente os religiosos, estão presos em uma espiral de engano, relutante em sair por medo de como os outros o viriam.
Essa falta de coragem crítica o mantém alheio aos mistérios que as Escrituras realmente revelam. Lemos o seguinte em João 8 a partir do verso 31. Então, dizia Yeshua aos Teudim, judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, e sereis feitos livres? Respondeu-lhes Yeshua: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendam aqui o que está a se passar. Yeshua está a falar aos fariseus sobre liberdade. Qual foi a resposta deles? Primeiro, somos sementes, entendam por ali descendente de Abraão. Eles neste momento remontam a história deles ao patriarca Abraão. Literalmente eles olham a partir de Abraão e procuram em toda a história deles e dizem: nunca fomos escravos de nenhum homem. Será que eles eram amnésicos? Eles não remontaram o tempo na época de Jacó, época em que foram emigrar no Egito. Eles não remontam o tempo na época de Isaac, mas remontam o tempo na época de Abraão, época em que estavam ainda no seio dele. Será que todos tinham se esquecidos do Egito aonde foram supostamente escravos por 400 anos? Como poderiam afirmar que nunca foram escravos, quando a história deles está repleta de cativeiros babilônico, assírio, persa, grego, e, naquele exato momento, estavam no domínio romano? Será mesmo que têm se esquecidos? Se na verdade foram escravos em quaisquer sítios que for e que se esqueceram por um motivo ou outro, por que o Machia não os corrigiu? Por que ele não mencionou o cativeiro egípcio? E por que os arqueólogos modernos desmentem a ideia de que os israelitas foram escravos no Egito como descrito? É necessário entender o seguinte: se teve no Egito qualquer forma de escravidão. Todavia, o Egito não conhecia a escravidão no sentido greco-romano, designando um indivíduo privado de liberdade, vivendo sob a autoridade absoluta de um senhor, seja por causa de seu nascimento, sendo ele próprio filho de um escravo, seja depois de ter sido capturado, durante uma guerra, vendido ou condenado, considerado um bem imaterial, torna-se perpetuamente propriedade explorável e negociável de outra pessoa. Ao longo do Vale do Nilo, esta forma de escravização só ocorreu na era ptolomaica, século IV a.C., quando os gregos se tornaram senhores do país, trazendo consigo algumas das suas tradições, nomeadamente a escravatura. Na sociedade egípcia, existia múltiplos níveis de dependência que ligam os homens. Alguns podem ser equiparados a uma forma de escravatura, mesmo que esteja longe de cumprir os critérios impostos pela definição legal. A escravidão no tempo em que os hebreus estavam no Egito não tinha o mesmo sentido ou a mesma conotação que o tempo em que estavam sob dominação greco-romana, nem se compara com a escravidão no comércio triangular. Mesmo que seja um livro controverso e que contradiga a Bíblia em certos lugares, no entanto, o livro dos Justos nos dá informações cruciais que poderiam encerrar o debate sobre este assunto. Os hebreus que estavam em escravidão no Egito recebiam um salário, pelo menos no início da obra, que por algum motivo malicioso, foi tirado deles e consequentemente começaram a ser oprimidos. No entanto, os seus irmãos, os levitas e membros das suas famílias não eram submetidos a esse tratamento. Nessa senda, é pouco provável dizer que eles foram escravos no sentido em que conhecemos essa palavra e no sentido que os hebreus do tempo de Cristo definiam. Em resumo, é importante destacar que, se os hebreus realmente foram escravos no Egito, é impossível que tenham passado mais de 210 anos no país, nem é provável que tenham vivido mais de 140 anos em escravidão, pois comprovamos que estavam 71 anos na proteção de José. Porque o novo rei do Egito não conhecia José. Êxodo 1, verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Considerando que os egípcios eram um povo altamente instruído, responsáveis pela criação das pirâmides, pela matemática, filosofia, escrita, papiro, entre outros avanços, é improvável que não soubessem sobre a história de José. Eles possuíam registros escritos e oral, não se pode justificar que um rei do Egito subisse ao trono sem conhecer José.
Irão alegar que a Bíblia é quem diz. Sim, ela é quem disse. No entanto, a pergunta permanece: como justificar o desconhecimento do novo rei do Egito? A razão pela qual o rei do Egito não conhecia José pode ser entendida de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, isso pode se referir a uma mudança dinástica, onde um novo faraó, que não estava familiarizado com a história de José e o povo de Israel, assumiu o trono. Esse faraó, ao não reconhecer a contribuição de José, optou por romper a aliança anterior e rejeitar qualquer laço de lealdade com os hebreus. Além disso, os versículos que seguem deixam pensar que o novo rei do Egito, tomado de histérico, temia que os israelitas se juntassem aos seus inimigos para guerrear contra ele. A preocupação do rei do Egito corresponde aos nossos dias. O novo rei do Egito é preocupado com a superpopulação israelita, a ponto de se sentir ameaçado que começa a exterminar os novos nascidos de Israel. A opressão contra os filhos de Israel começou, conforme o texto sugere, na geração de Moisés. Essa é uma analogia com o que acontece nos dias de hoje, onde a preocupação das elites ocidentais gira em torno do crescimento da população africana, que tentam controlar através de políticas de controle de natalidade e disseminação de doenças. É por essa razão que o Senhor nosso Iá está a acordar o espírito dos filhos dele conforme fez no tempo de Moisés. Por outra, notamos que o plano macabro de matar todos os novos nascidos dos filhos de Israel se fez não somente quando deram conta da força dos filhos de Jacó, mas foi também nesta mesma época que nasceu a Moisés, época de liberdade, e falaremos disso com mais detalhes em outros vídeos. Portanto, foi no nascimento da geração de Moisés que se começou a opressão contra os filhos de Israel, não antes. É o mesmo que está a acontecer nos nossos dias. A preocupação da elite europeia e ocidental em geral é de ver o quão grande e forte a população negra se tornou. É por isso que estão a tentar nos picar com os venenos deles, a esterilizar as mulheres, nos injetar produtos venenosos a fim de criar vários tipos de doenças. Sabemos que o HIV, uma doença criada por eles, foi propagado em massa em África com o objetivo de eliminar ou diminuir drasticamente a população negra. Sabemos também e já temos dado as referências num dos nossos vídeos passados que as mulheres da Etiópia, da tribo que foi reconhecida como sendo descendente dos israelitas, foram também esterilizadas sem lhes dar a conhecer. Apesar disso tudo, os planos deles nunca são bem-sucedidos, pois a população africana nunca para de crescer porque o Criador é com eles. Fecha aspas. É evidente pela narrativa bíblica que a opressão começou poucos anos antes do nascimento de Moisés. Pois o mesmo rei que planejou contra a população é o mesmo que ordenou o assassínio de todos os bebês de sexo masculino, e isso no nascimento da geração de Moisés. Este é uma prova de que a escravatura e a opressão do povo de Israel no Egito não poderiam ter durado 400 anos, se começou pouco antes do nascimento de Moisés.